Então, bora lá. Então, o compromisso eu vou pensando em algumas ideias e alguns conceitos para a gente trabalhar, lembrar o que é if else e fazer o desenho do emoji, mas vocês se comprometem a, quando vocês não entenderem ou se perderem, vocês me avisam para que isso daqui faça sentido, tá? Então, vamos lá. O if else, ele é um jogo de fluxo. É como se você jogasse uma bolinha que está descendo pelo rio e essa bolinha sempre vai poder ir para um lado ou para o outro. E a gente vai controlando o fluxo do que está acontecendo. Uma forma que a gente trabalhou isso foi com as bolinhas plotadas lá na tela. E aí, dependendo de onde a bolinha estava plotada, você toma uma ação. Vou fazer um exemplo diferente. Eu acho que às vezes, quando a gente vai mudando o exemplo, mudando o estímulo, tem mais chance de aquilo cair na cabeça. Assim, dar o cliquezinho. Então vamos fazer assim, ó. E se eu quisesse fazer uma linha que sai do teto, tudo bem? E vai para qualquer lugar da tela. Agora eu não vou só colocar uma bolinha em qualquer lugar da tela. Eu vou fazer uma linha que sai do teto e vai para qualquer lugar da tela. Como seria esse código? Eu sei que se a linha sai do teto, ela sai de qual posição? Aqui, ó, no meio do teto aqui. O x é metade. Então, se aqui é 400, o x vai ser 200. E o topo vai ser y0. Então, eu sei que ela sai desse ponto. Vamos só mostrar aqui esse ponto. Esse ponto aqui, eu vou fazer um círculozinho nesse ponto só para a gente enxergar. Então, minha linha sai do teto, o teto é esse pontinho. E ela pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar é qualquer ponto da tela. Então, o meu x seria um valor qualquer na largura e o meu y seria um valor qualquer na altura. Tudo bem. Então, uma linha do teto para qualquer lugar seria uma linha do teto para qualquer x e y. Não, estou fazendo um círculo. Uma linha. Então, eu tenho essa discoteca aqui, os raiozinhos de luz saindo do topo. Vou tirar isso daqui para eu ter persistente. Ok, então vamos lá. Aí a gente começa a fazer o nosso jogo de si. Se a linha for para a direita, eu quero que ela fique de vermelho. E se ela for para a esquerda, eu quero que ela fique de verde. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma situação que eu não sei para onde a linha está indo, porque ela pode ir para qualquer lugar. E eu quero fazer uma bifurcação, um teste. Se ela vai para um lado, eu boto de uma cor, se ela vai para o outro, eu boto de outra cor. Essa bifurcação de código, a gente faz com um bloco de teste. E esse bloco de teste, ele tem a seguinte coisa. Eu tenho um if, eu tenho um critério e eu tenho um caminho que vai ser percorrido se esse critério for atendido. Então vamos fazer aqui para o lado direito é vermelho. Então você tem que se perguntar, o que é que significa que a linha vai para o lado direito? Significa que o x da linha ele vai ser maior do que a metade da tela. Se a metade da tela é 200, significa que se o x for maior do que 200. Se isso aconteceu, então meu preenchimento vai ser vermelho. Mas se isso não aconteceu, então eu tenho o outro lado da bifurcação. Nem sempre vai existir um outro lado, tá? Às vezes simplesmente a coisa não vai acontecer, mas nesse caso eu quero que exista um outro lado. Por que que não deu certo? É porque não é o fio, né? É o stroke.
Vamos lá. O que acontece se eu não tiver o else? Se eu não tiver o else, bora lá. Vamos ver se vocês conseguem imaginar o que é que vai acontecer. Vai ficar tudo verde, porque assim que ele entrar numa condição, o stroke não vai ser mudado e aí vai começar a mudar. Vamos fazer assim. Faz de conta que ele escolhe um lado qualquer. Se ele não entra no if, ele não muda para vermelho. Se ele não muda para vermelho, ele vai imprimir da cor original, preto. Mas na próxima rodada, se por acaso ele entrar no if, ele vai mudar para vermelho. E aí ele vai pintar de vermelho. E a partir de então, ele nunca mais vai mudar de cor, porque não tem nenhuma chance de mudar de cor aqui no nosso código. Então ele vai ficar vermelho até o final, ó. Tudo bem. O que acontece se eu trouxer o comando da linha para dentro do if? Agora muda a situação. Só vai desenhar de um lado. Por quê? Porque se ele não estiver do lado direito, ele nem muda de cor e nem desenha a linha. O meu caminho é esse, ó. O caminho da bifurcação é esse. Ele nem muda de cor e nem desenha a linha. Então agora eu só faço de um lado. Porque nas vezes que ele está do outro lado, ele não faz nada. E aí para cada if, para cada caminho opcional, eu posso pendurar um else. E esse posso é posso, eu não sou obrigado. Por exemplo, aqui eu não fiz nada no else. Então todas as vezes que o pontinho caiu desse lado, eu não mandei desenhar a linha, eu não mandei mudar de cor, eu não fiz nada. Então os pontos foram gerados, mas não representaram um desenho. Se para esse teste eu fizer um se não, um else, aí aqui eu posso botar o que eu quiser. Eu vou colocar aqui uma cor aleatória. Stroke random 255, random 2550. E vou não fazer uma linha, mas fazer vou fazer de baixo para cima. Como é que eu faço de baixo para cima? Eu vou fazer do meio, só que lá embaixo é o 400 XY. Tá? Então a gente tem a opção de fazer esses jogos de bifurcações, né? de opções. E assim, num caminho alternativo, eu poderia sair bifurcando de novo, bifurcando de novo, bifurcando de novo. Então, o que é que esse else representa aqui? Vamos lá. O que é que esse else representa logicamente para mim? Que eu estou com um ponto do lado esquerdo da tela. É só isso que ele representa. Porque o que é que o if está perguntando? O seu ponto é do lado direito da tela? Então esse else representa que o ponto é do lado esquerdo. Então eu sei que eu estou no lado esquerdo. Eu poderia agora, por exemplo, separar. Eu quero separar quem está em cima de quem está embaixo. Aqui eu já estou do lado esquerdo. Mas se eu quiser separar quem está em cima e quem está embaixo, o que é que eu posso pendurar aqui? Outro teste. Estar em cima significa o quê? Que o y é menor do que 200. Se o y for menor do que 200, eu estou em cima. Em cima, eu quero que o ponto saia daqui. Então, ele vai sair do 00. Se não, ele vai sair lá de baixo. Meu ponto vai sair do 00.
senão ele vai sair lá de baixo. E aí a gente vai criando os caminhos alternativos e selecionando o que é que a gente quer acontecer. Então isso daqui tem que treinar, né? Aos pouquinhos o clique vai acontecendo. Porque não tem uma forma só de fazer isso. Tanto que a gente nunca tinha feito esse desenho, nunca tinha pensado nele. É bonitinho, né? É bonitinho. Acho que esse daqui era bom ter saído aqui, ó. Eu quero tirar ele daqui agora. Aqui é o 400, 200. Então aqui seria o 400, 200. Muito bonitinho. Mas tá torto, né? Ele tem que sair daqui agora. Então esse daqui seria o 0,400. Melhorou. Mas era melhor se eu mandasse sair do mouse, né? Mouse X e mouse Y. Agora eles estão saindo do mouse. Tudo bem, então assim, o que é a ideia? A ideia é testar. Você tem a ideia, você testa, você tenta fazer, você vai brincando e aí aos pouquinhos você vai absorvendo o conceito de fluxo. Isso não é trivial, isso é uma lógica aprendida e aprendida com muito esforço. Bora pro emoji. Primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem foi o 100%, foi isso? 100%. Então, vou fazer aqui um quadrado de 100% para eu ter como referência do meu desenho. Ué, porque eu não estou vendo nada? Ah, tá. A posição é que começa no 0, 0 e ele tem 100 de tamanho. Eu fiz o parâmetro errado. Então tá aqui o meu quadradinho de 100%. Vou botar ele só um pixelzinho para a direita para poder ele sair da borda. Pronto, tá aqui o meu quadrado. Eu tinha dito para vocês, tinha dado a dica de vocês mostrarem a posição que o mouse está, porque aí vocês conseguem ver os pixelzinhos, né? Mouse X, como é que eu arredondo, hein? To fixed 2 espaço mouse Y to fixed 2. Isso daqui para a gente ver a posição do mouse. Ó, aqui eu estou no ponto 23:30. Então aqui eu vou fazer um ciclope. Vai ser um emoji de um olho só. Mas o nome daquele do Minion de um olho só é o Bob? Não. Stuart. Não tem? É o Bob, Stuart e o Steve. Não, é o Kevin. É o Kevin, o Bob e o Stuart. Tudo bem, então eu vou fazer aqui o Minion de um... Eu vou começar fazendo a bolinha do Minion. A bolinha vai ser um círculo. Ok. Eu vou botar ele no meio da tela e o diâmetro dele vai pegar quase tudo, 90. Então aqui é para eu ter um círculo no meio da tela, tudo bem. Só que eu quero uma elipse, porque ele tem a cabeça menos comprida. Elipse, o 70, 90. Ok. Agora eu preciso de um olho. O meu olho vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar no 50, 40. Então eu vou aqui para outra elipse, 50, 40, e aí o tamanho vai ser 20, 20. Está horrível, está triste. Ai, perdoe-me, Stuart. Steve.
Bob, Kevin, todos. Maior um pouquinho. Como é redondo, eu posso usar eu posso botar só um parâmetro. Pronto. Tá parecendo mais um abacate cortado, né? Agora eu vou fazer um sorriso. Para o sorriso, ele começa bem aqui. 26, 65. Eita pleura. A Bézier é que dá mais trabalho de fazer, né? 26, 65. Eu vou só dobrar isso daqui. 26, 65. E o ponto de saída vai ser o 69, 72. 69, 62 e eu vou dobrar ele de novo. 69, 72. Tudo bem. Aqui não, eu quero que ele fique retinho. 61. Botar na mesma altura, 65. Ah, que legal. 60. Agora eu vou começar a baixar o ponto do meio, ó. Esses daqui são os pontos do meio. Começar a baixar eles. Vou mandar para o 80 e para o 80. Bem. Trinta. Pronto. Agora eu preciso da pupila, né? Do olhinho. Precisar de outro círculo aqui. 50, 50. Não, mais para a esquerda. 45, 50. Não, não é isso. Eu quero o... Não, é não. O olho é esse. 40, 40, 20. 15. Tá fora do olho. 45. Tudo bem. Tá horrível. Quarenta e cinco. Pronto. Depois eu faço o cabelo. Ok, bora lá. Então, eu tenho já o meu ovo. O meu ovo que não tem nada de mínimo. A não ser que eu use um square e arredonde as bordas. 10. Não. Por que é que... é porque o quadrado não é desenhado pelo centro, né? É um... Como é? Rect Mode Corner. Rect Mode Corner. Não. Rect Mode Center. A desenhar pelo centro. Tá parecendo ervilha agora. Não, deu certo aqui. Square. É porque tá muito grande aqui. Vocês acham que não dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho sim. Square. Rect 50, 50. 70, 90, 20. Tá vendo? Tá começando. Agora, como está pelo centro, eu vou ter que ajustar aqui para ele ficar no centro. Pronto, tá aqui. Pronto, tá quase o... Beleza, a parte fácil foi. E a parte fácil foi. Agora vamos para a parte difícil. Bora lá.
a gente vai precisar da nossa função emoji. Nossa função é parametrizada. Eu tenho um x, um y e uma largura. Vocês estão rindo de quê? Hã? Não entendi, desculpa. Ah, não é da minha época essa. Vou incorporar. Coringuemos juntos. Vamos. Mas assim, pessoal, isso daqui é um jogo de desenho. Você entende o que é que o comando faz e você vai brincando até posicionar os elementos onde você quer. Não tem, é tentativa e erro. A parte da técnica vem agora, né? Isso daqui foi a primeira parte, criar o seu emoji. Agora a gente vai para a segunda. Eu sugeri que vocês, para ver se estão fazendo a coisa certa, chamassem a função de vocês em locais diferentes, porque aí você já começa a desenhar em várias partes. Então, por exemplo, eu vou pedir para desenhar um emoji aqui embaixo. Aqui vai ser o, sei lá, 10, 100, 10, 200 de tamanho 90. E eu vou pedir para desenhar outro mais do lado ali, emoji 300, x300, y 150 de tamanho 150. Tá. E aí, conforme a gente for colocando os comandos, por exemplo, eu vou só fazer uma bolinha aqui, um círculo na posição XY de tamanho W. Fazer só um círculo. Então, eles vão nascer aqui, ó. Então, agora a gente começa a ajustar. Não quero no 10, eu quero mais para a direita. Eu vou botar ele no 50 e aqui eu vou botar no 250. Pronto. Um pouquinho mais para a esquerda, no 200. Pronto. Então, qual é o nosso jogo agora? É transpor isso que a gente fez aqui para cá. Só que agora tudo que era absoluto vai se tornar relativo. E aí é um jogo de conversão. Depois que você entende a conversão, é só trabalho braçal. Mas por enquanto é só um jogo de conversão. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, o primeiro é um square, que estaria na metade e com tamanho 100. Então aqui seria um square. O que seria metade? 50 na metade de 100, e o primeiro aqui, né, o x, então eu vou fazer, sempre vai ser assim, ó, sempre vai ser x mais metade do tamanho, 0,5 vezes w. Porque isso daqui, ser de tamanho 50, a posição 50, significa que ele vai começar no x e vai andar metade do tamanho. Porque aí, se o tamanho aumenta, ele aumenta, se o x muda, ele muda junto. Então, a regra é sempre essa. E esse 50 aqui vai ser o quê? Esse 50 é o y. Então, vai ser y mais metade do tamanho. E 100 é o tamanho todo. Então, vai ser o próprio w. Então, isso daqui é o meu quadrado. Square. Por que é que rect? Ah, tá. É esse cara aqui que está errado. Tudo bem. Bora lá. Então eu fiz aqui o primeiro. Square. Vamos lá. O segundo é o nosso minion. Ele está no 50, 50, 70, 90, 20. Aí a gente pega essa formulazinha e começa. Rect. O que é que esse 50 vai se transformar? 50 não é o x? Então vai ser x mais 0,5 vezes w. Porque esse 50 se transformou nisso. Qual é o próximo valor?
50 também, só que esse valor é o quê? X ou Y? Y. Então aqui vai ser Y mais 0,5 vezes W. E o que é isso daqui no RECT? É um ponto ou um tamanho? No RECT, os dois primeiros são o X e o Y, e esses dois são o quê? A largura e a altura. Só largura e altura. Então, quando a gente está pensando em posição, a gente soma com X ou soma com Y. Mas quando a gente está pensando em tamanho, a gente não precisa somar. Então, aqui esse 70 vai virar o quê? 0,7 vezes W. E esse 90 vai ser o quê? 0,9 vezes W. E esse 20 vai ser o quê? 0,2 vezes W. Eu vou tirar os espaços só para caber na tela, tá? Mas aí o jogo vai ser sempre esse. Se é uma posição, você vai somar com X ou com Y, e se não é uma posição, você não soma. Então tá aqui o nosso RECT. Ó, você viu que ele já ficou do tamanho correto, tanto aqui quanto nesse, não foi? Deixa eu botar isso aqui mais para a esquerda um pouquinho. 170. Então, qual é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui? Eu já fiz esse RECT, não foi? Aqui a gente vai para elipse. Então, como é que eu vou fazer essa elipse? O que é esse 45? 45 é o X. Então, como é que eu escrevo isso? X mais 0,45 vezes W. O que é esse 40? É o Y, então vai virar Y mais 0,40, né? Vezes W. E quem é esse 30 aqui? 30 é um lugar, é uma posição ou é um tamanho? Na elipse. É o tamanho? Então aqui vai ficar só 0,3 vezes W. Então é para eu ter o olhinho já. Beleza, bora pro próximo. Agora a gente está nesse daqui. Ó, esse daqui de cima e de baixo são a mesma coisa. Então eu vou copiar e só vou alterar os valores. Aqui é 45, 40, 15. 45, 40, 15. Então já tem o olhinho de dentro também. Próximo. Próximo é o Bezier. E no Bezier todos são posições. Então vai ser um Bezier 26 vai ser X mais 0,26 vezes W, e o Y vai ser Y mais 0,65 vezes W. Não sei se eu coloquei para fazer assim, que eu acho que fica melhor de ler, né? Lá, é só copiar isso daqui várias vezes, porque são 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E a gente só ajusta os valores. 26,65, 30,80. Então aqui vai ser 30,80. 69,80. 69,80. 69,65. 69,65. Temos um sorriso? Temos um sorriso. Legal. Pronto. Então agora eu não preciso mais desse daqui da referência. Vou ter o meu emoji. Pronto, agora colorir é fácil, né? Vamos lá, primeiro eu vou pintar o roxinho de amarelo, vai ser um fio yellow. Isso daqui é o olho de fora, vai ser um branco. A bolinha de dentro vai ser o preto. E o sorriso vai ser branco.
Tá idêntico. Tá idêntico, tá perfeito. E aí, vocês acham que vocês conseguem fazer o emoji de vocês agora? Façam o emoji de vocês hoje para sexta-feira, tá? E assim, não precisa ser um emoji, tá? Pode ser um outro desenho, eu coloquei emoji, mas pode ser um outro desenho qualquer que você queira, mas tem que ser parametrizado. Uma estrela, uma ferradura, um cachorro. Eu coloquei emoji porque o emoji é fácil de pensar. Você faz os olhinhos, faz a boca e tá sucesso. Vou botar um dentinho nele. Então o dentinho vai ser um square. Fazer um bem aqui, vai ter um dentinho. Aqui é o meio, né? Vai ser quase o meio, vai ser x mais 0,45 vezes w, y mais 0,80 vezes w. E o tamanho do dentinho, eu queria que fosse 10 pixels, vai ser 0,1 vezes w. Então tudo se torna... E tá torto o dente. Tem que botar ele mais um pouquinho para cima, mais um pouquinho para a direita e mais um pouquinho para cima. Quase, quase. A janelinha. Mais um trisquinho para baixo, mano. E mais um trisquinho para baixo. 71. Ah, mas é uma janelinha, então eu vou pintar de preto. Hã? Ah, mas por que o fundo ficou preto? Antes de botar o quadrado, eu vou botar de branco. Pronto, ele tem uma janelinha. Oi. Aí você teria que fazer um traço, porque o Bezier, ele não faz além da curva. Então, por exemplo, eu sei que o começo é esse e o final é esse. Então, eu bastaria fazer uma linha entre esse ponto e esse ponto. Muito lindo. Porque agora, como a gente tem ele parametrizado, a gente pode fazer, por exemplo, lembra como é que eu desenho ele na posição do mouse, né? Emoji, mouse X, mouse Y, tamanho 100. Então, agora meu emoji está na posição do... Ixi, mas eu tenho que limpar a tela, né? Cadê? Background. Pronto. Lá no Fun Programming, a gente pulou essa aula e eu só vi depois, que era a aula que lidava com os eventos do teclado. Vocês lembram que a gente até viu que tinha uma função só de apertar, mas a gente não viu as opções. E aí seria legal, por exemplo, agora. Aqui o nosso emoji está sempre com tamanho de 100. Tá vendo? Ó, o emojizinho. Mas, você lembra qual era a função que usava para poder pegar um evento do teclado? Function, acho que era key. Deixa eu habilitar o autocomplete de novo. Key pressed, está aqui uma função. Se a tecla for pressionada, eu posso fazer um teste. Se a minha tecla for... Vou fazer A. Se a tecla for A, vou pegar aqui uma variável tamanho. Tamanho vai começar com 100.
Se a tecla for A, tamanho vai aumentar 10. Se a tecla for S, tamanho vai diminuir 10. Então, se ele perceber que alguma coisa foi teclada, ele vai rodar esse pedaço de código. E esse pedaço de código eu coloquei um if aqui para verificar o que é que foi teclado, e dependendo disso eu posso tomar ações. Aqui a ação vai ser aumentar a variável tamanho que eu estou utilizando para desenhar, e aqui vai ser diminuir a variável tamanho. Então, meu emoji está aqui. Se eu clicar no A, tá aqui, ó. Se eu clicar no A, ele aumenta o tamanho, e se eu clicar no S, ele diminui o tamanho. Gostei do meu desenho. Então, quem não fez, faça a atividade, tudo bem? E aí, vocês marquem aqui o que estiver faltando, tá certo? Não, essa planilha é o que vai gerar a nota de vocês no final do semestre. Com ajustes, mas já é um bom indicativo. Então, por exemplo, só um exemplo. Se o semestre acabasse hoje e vocês não fizessem mais nada, eu ia olhar as atividades e ia ajustar essa nota para mais ou para menos, mas muito provavelmente ia ficar muito próximo do que está aqui. Entendeu? Eu não coloquei ainda as atividades extras, mas vou ter um bocadinho de atividades extras justamente para compensar essas coisas que ficaram faltando, mas a ideia da autoavaliação é essa. Se você aprendeu aqueles conteúdos que você não tinha aprendido, aí você pode chegar lá, agora eu entendi esse lance de Fielce e eu consigo fazer de novo sozinha, e aí você pode ajustar a atividade. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a planilha, ela é uma forma de você perceber o que é que você aprendeu e o que é que você não aprendeu, e poder fazer os ajustes e estudar e saber se você entendeu ou não entendeu aquela atividade. Ok? Bora continuar com o conteúdo ou vocês querem pedir alguma outra coisa? Tá. Bora fazer o fade. O fade é um jogo de... o esmaecimento, ele é utilizado para a gente deixar rastro. Então, ele é só uma única coisa. Ao invés de a gente limpar a tela de um golpe só, tá vendo aqui que eu estou limpando a tela com uma única função, bem aqui, ó, background. Ao invés de fazer um único comando de limpar a tela, que ele apaga a tela inteira, a gente pinta a tela de uma cor translúcida. Então, se ao invés de limpar a tela de um golpe só, eu pintasse a tela de uma cor translúcida, e aí eu posso fazer isso desenhando um quadrado em cima da tela, né? Vou desenhar aqui um rect em cima da tela. Um rect em cima da tela, o rect vai começar aqui no comecinho da tela, 0, 0, e vai pegar a tela toda. Width e 8. Acabei de desenhar um quadrado em cima da tela. Se o meu quadrado for opaco, fio de branco, vai ser a mesma coisa de limpar a tela. Ó. Perdão, é porque na hora que eu mudei o modo de desenho do quadrado aqui, aí eu baldeei as coisas. Se agora o meu modo de desenho é o centro, eu tenho que colocar o quadrado no centro da tela. 200, 200. Pronto. Eu estou desenhando, estou pintando a tela com o quadrado opaco. Então eu não tenho efeito de fade. Para ter o efeito de fade, eu tenho que pintar a tela 255, 255, 255, passando um canal de alfa. Esse alfa, quanto menor, mais transparente.
Então agora eu estou pintando de um branco translúcido. E aí o nosso efeito fica... Ó, você vê que ele está sumindo, mas está sumindo aos pouquinhos, porque eu estou pintando a tela. Está ficando rastro porque na hora que ele soma as cores, pintar de uma cor translúcida é fazer uma soma de cores. Então tem um fator dentro dessa soma que nunca some. E aí ele fica sempre lá, por isso que a gente consegue ver o finalzinho do rastro, porque esse fator nunca some. Uma forma de se livrar disso seria background. Deixa eu ver aqui. Não vai. Vai ficar. Porque quando a gente está jogando um translúcido por cima do outro, a soma nunca chega a apagar o que tinha de original. Exato. Não, mas assim, ó, quando eu estou jogando isso daqui em cima, ele sempre vai ficar na soma de cores para poder gerar isso daí, um pedacinho do que faltou. Deixa eu ver se a gente consegue se livrar disso. Se eu colocar menos, ó, quanto mais opaco, menos dá para ver, mas ainda tem um restinho assim imperceptível, tá vendo? Eu aumentei aqui para 20. Se eu aumentar aqui para 30, eu acho que ele vai... ele some inteiro. Por que eu estou com esse quadrado preto em cima do meu emoji? Eu quero tirar ele. Onde é que está? Por que tem esse quadrado preto em cima do emoji? Esse é ao redor. Tá, é porque eu estou trocando o fio, eu não estou trocando o stroke, né? Seria um no stroke. Aí ele vai sumir com todos os strokes. Depois de desenhar o primeiro, eu vou ter que voltar ao stroke aqui. Stroke black. Na verdade, eu nem preciso desse. São irmãos, só que esse é o irmão mais velho. Então sempre dá para fazer um fade assim em qualquer lugar, né? Mais alguma coisa antes de a gente seguir na matéria? Onde? Aqui? É esse pedaço ou é outro pedaço? Não, é só Só uma coisa, quando a gente coloca a função keyPressage, ela só começa a atuar depois que você clicar aqui no preview. Senão você vai ficar apertando os botões e ele não vai ser capturado pelo preview. Então você tem que clicar aqui e aí ele vai para o canto certo. Ficou muito bonitinho. E eu explodi ele. Botei pequeno demais e explodi ele.
Pronto, vamos entender o porquê que isso daqui é legal. Vamos entender porque que isso daqui é legal. Você acabou de criar uma função, a sua função emoji aqui, ela é uma função paramétrica. Você consegue desenhar o emoji onde você quiser, tudo bem? Eu vou copiar a minha função emoji aqui e vou pegar algum dos códigos que nós fizemos semana passada. Semana retrasada, no caso. Deixa eu abrir aqui, mais sketches. Metal Koala, Emoji Copy, Bezier, linha, Lagoa Azul, primeiro código, eu não sei, deixa eu pegar aqui. O que é esse daqui? Cadê aquele que o bichinho ficava pulando? Não, esse daqui era o meu emoji, né? Esse daqui foi o que eu fiz pro vídeo. Esse foi o que eu fiz. Esse daqui tá bonito também. Cadê aquele da bolinha que ficava pulando? Deixa eu tentar esse daqui. Não, não é. Esse daqui é qual? Ah, tá vendo aqui? Ó, pronto, pode ser esse daqui. Vocês estão vendo esse daqui? O que acontece se ao invés de mandar desenhar o círculo, eu desenhar o meu emoji? Ó, tá vendo? Ao invés de desenhar o círculo, eu vou mandar desenhar o meu emoji. Peraí, que o meu, por isso que eu não devia ter trocado o parâmetro do quadrado, porque ele vai ficar todo bugado. Toda vez que eu for utilizar, eu vou ter que fazer o Rect Mode Center. É melhor deixar o Rect Mode normal. Só que ele está muito pequeno, né? Deixa eu botar aqui um tamanho 30 para a gente poder ver ele melhor. Eu vou deixar a primeira cor, ao invés de amarelo, ser a cor de partida que está vindo lá de fora. Tá vendo que eu estou sempre sobrescrevendo para amarelo aqui? Eu vou tirar essa daqui. Então, o primeiro rect vai ser a cor que eu enviar lá fora. Agora tem guerra de minions. Os minions azuis contra os minions amarelos. Os minions, existe isso? Seria um purple? Legal. Pronto, então assim, a tua função paramétrica, ela pode substituir todas as outras tuas funções de desenho. Aquela da bolinha pulando, de qualquer outra coisa que a gente fez. Você pode utilizar agora as suas bolinhas, bolas contrárias. Eu não lembro o que é isso. Ah, tá. Bola, desenhar bola é muito besta. Agora vai ser mínimo agora. Emoji. Depois eu vou só o Rect Mode já está como center. Perfeito. Nunca mais eu uso bolinhas na vida. Vai ser minha agora. Só que eu vou ajeitar, porque eu vou fazer uma coisa mais caprichada. Tá certo? Legal, né? A gente parametrizar. Assim, eu vou deixar um desafio para vocês em relação ao emoji, que é colocar uma segunda dimensão. Aqui a gente sempre fez ele pensando num ser quadrado. Então eu só coloquei largura. Tá vendo aqui? Largura. Mas e se a gente tivesse uma outra dimensão? A gente conseguiria fazer não apenas minions quadrados, mas minions achatados, minions compridos, entendeu? E aqui é fácil, se a gente quiser adicionar outra dimensão. É só todas as vezes que eu quiser trabalhar na largura, eu uso o W, mas quando eu quiser mexer na altura, eu vou usar o H. Então aqui, esse daqui seria o W e esse daqui seria o H. E aí a gente vai podendo trabalhar com duas dimensões. Elipse não muda. É porque eu não passei o H aqui no Minion.
Aqui é o primeiro rect. 1, 2. Ah, não, isso aqui é a curvatura. O H tá aqui, ó. Agora eu posso fazer eles mais compridos ou menos compridos. Que agora eu tenho 2 dimensões para trabalhar com os meus minions, né? Agora é o minion cabeçudo. Tudo bem? Então façam os emojis, que aí vocês vão poder usar eles daqui para o final do semestre. Aí vocês podem até dar nomes para eles, criar a própria coleção de emojis de vocês, cada funçãozinha com nome diferente, ó. Então aqui eu chamei de emoji, mas poderia ser o minion, entendeu? Poderia ser o seu minion. Ao invés de chamar de emoji, você chamaria de minion. E essa é a graça de nós criarmos funções. É poder reutilizar as nossas funções. Vamos seguir no Fun Program, então. Vamos ver se a gente faz mais alguma coisa aqui hoje. A gente pode no 22, não foi? Mas eu não queria começar o while hoje. Vou deixar para fazer o while amanhã. Sexta-feira. Também não queria falar de rotação. Porque a gente só tem meia hora. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer em meia hora. Pronto, já sei. Eu vou fazer um negócio muito útil aqui. No P5, existe uma forma de nós calcularmos a distância entre 2 pontos. Isso daí é muito, mas muito útil. Então, existe uma função por padrão que vem nela, que é a função dist. Vou deixar meu minion aqui, tá? Criar aqui 400 por 400. E aí agora a gente vai criar a função. Pronto. 400 por 400. Não tenho nada. Zerado. Então vamos lá. Vou fazer um círculo no centro da tela. Um círculo. Se a minha tela é 400 por 400, vai ser um círculo 200, 200 e largura 100. Então está aqui um círculozinho no centro da tela. E eu vou fazer um outro círculo na posição do meu mouse. Um círculo vai estar na posição do mouse. Qual é a posição do mouse? Mouse X, mouse Y de tamanho 50. Vou fazer isso aqui um pouquinho maior. Oi. Se eu fizer que a posição do mouse for tipo um pouquinho mais para a esquerda, ele fica tipo o mouse aqui e eu desenho aqui. É só você deslocar. Tá? Ok. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um círculo, 2 círculos. Um círculo que está fixo e um círculo que está ao mouse. A pergunta é: como é que eu sei que o meu mouse está dentro do círculo? Bora lá de novo. Como é que eu sei que o meu mouse está dentro do círculo? Para isso, eu vou ter que calcular a distância. Ué, qual é a distância entre o meu mouse e o centro do círculo? Isso já tem um método que o P5 faz. Mas se eu souber essa distância, eu consigo saber se ele está dentro ou está fora. Bora, volta aqui comigo. Eu sei que já está no finalzinho da aula, mas vamos lá. Isso daqui é fácil e muito útil. Eu consigo calcular a distância entre 2 pontos usando um comando de dist. Dist me dá a distância entre 2 pontos. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar uma linha
entre os meus dois círculos. Como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha entre esse daqui, que é quem? 200, 200, e esse daqui, que é quem? Mouse X e mouse Y. Então, se eu fizer isso, eu vou ter uma linha entre os dois. Todo mundo junto? Essa linha é justamente a distância que eu quero, ou seja, eu quero saber o tamanho dessa linha. O tamanho dessa linha eu calculo com o comando de dist. Eu quero saber o tamanho disso daqui para isso daqui. Pronto, calculei. Só que se eu calcular e não usar para nada, adianta de alguma coisa? Não. Então, isso daqui me dá a distância. Então, eu vou chamar isso daqui de distância. Seja distância. Tá? Então, pronto. Dentro dessa variável, eu tenho o tamanho da distância. Se eu quiser mostrar essa variável, mostrar o valor dessa variável, qual é o comando que eu uso? Console.log, posso mandar mostrar o valor da distância. Ele vai me dar aquele númerozão gigante com um monte de casas decimais aqui embaixo, tá? Se eu quiser tirar as casas decimais, eu posso fazer um toFixed 0 para eu não ter casas decimais. Então tá aqui, ó, ele está o tempo todo calculando a distância entre os dois. Conforme eles vão se aproximando, o que acontece? A distância vai chegando perto de 0. Todo mundo comigo ainda? Sim. Tudo bem. Então vamos lá. O que eu quero? Se as duas bolinhas... Vou começar mais simples. Se o mouse... Não estou falando da bolinha ainda, tá certo? Vou ver qual é a melhor pergunta mais fácil aqui. Tá, então vamos lá. Como é que eu sei que eles estão se tocando? Cada círculo tem um raio, concorda? Concorda. Quando eles estão se tocando, qual é o tamanho da distância? O raio do pequeno mais o raio do grande. Dá para ver aqui, ó, o pequenininho tem um raio que vai do centro até a borda e o grande também tem um raio que vai do centro até a borda. Quando eles estão se tocando, o raio a distância entre eles é igual à soma dos raios. Todo mundo comigo? Tudo bem. Então, eles estão se tocando ou um está dentro do outro se a distância é maior ou menor do que a soma dos raios. Se ela for igual, eles estão se tocando. Se ela for menor, está um dentro do outro. E se ela for maior, significa que eles não estão se tocando, estão um fora do outro. Então, vamos escrever um if para isso, tá? Então, vamos lá. Esse 150 que a gente usa aqui não é o raio, é o diâmetro, tá certo? Então, qual seria o meu teste aqui? Eu quero saber se a distância é menor do que... Deixa eu fazer para ficar mais fácil a conta. Se esse daqui é 200 e esse daqui é 40, quanto é o raio do primeiro? Aqui o raio é 100. E quanto é o raio desse daqui? 20. Se a distância for menor do que 120, que é a soma dos raios, eles estão se tocando. Então, se eles estão se tocando, eu vou mudar a cor de desenho. Eu vou fazer com que ele fique de amarelo. Senão, ele vai ficar sem cor. Então, se o nosso código funcionou, na hora que eles se tocarem, vão ficar os dois amarelinhos. Pim. Acende a luz, ó, quando encosta. Quando desencosta, desacende. Existe desacende? A linha sobe, né?
É porque na hora que eu faço o fio, como eu desenhei a linha antes, o fio cobre a linha. Se eu desenhar a linha depois, aí eu vou enxergar a linha. É porque a ordem de quem eu estou desenhando, né? Na hora que eu fizer isso, a linha permanece porque eu estou desenhando a linha depois de fazer o preenchimento. Hã? É uma cordinha. A gente puxa aqui. Ou poderia ser o contrário também, né? Eu poderia fazer uma cordinha. Se a distância passar um determinado valor, ele acende. Então eu poderia assim fazer. A soma dos raios não é 120. Aqui eles estão se encostando. Aqui deve ser um 150, aqui vai ser um 160. Então eu vou dizer que se for maior do que 160, ele acende. Então agora ele só vai acender quando eu puxar. Toim, toim, tá vendo? Então se eu puxar, ele acende a cordinha. Ok? E aí a gente poderia brincar de várias coisas, né? Eu quero que a cordinha quebre se eu puxar demais. Não tem uma cordinha aqui? Vamos lá. Então, sempre a sua cabeça tem que pensar o que é que isso significa. O que é que significa se eu passar de 100, se eu passar de 200, eu não quero mais ver a cordinha vai quebrar. Então, o que é que significa que a cordinha quebra? Eu não vou mais desenhar a cordinha se passar de 200. Poderia ser, a linha fica transparente ou então eu deixo de desenhar. Então, em que caso eu não vou desenhar a linha? Se a distância for maior do que... No caso, eu vou desenhar se for menor do que 200, né? Se for menor do que 200, eu desenho. Então, agora, eu só tenho linha... Quebrou, égua. Mas se quebrou, ele tem que apagar. Não é verdade? Acende, 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 puxei demais, quebrou. Ué, o que significa que ele vai apagar se for maior do que 200? Exato. Mas onde é que eu vou colocar esse código? Ou então eu poderia colocar tudo aqui. Qual é a situação em que ele acende? Se for maior do que 160 e menor do que 200. Se a cordinha quebrar, toim, aí não funciona mais. Muito legal. E como é que eu faço para a cordinha ficar balançando? Deixa eu lá. Uma coisa de cada vez. Tá certo? Uma coisa de cada vez. Mesmo que não seja difícil, mas hoje não mais, tá? Mesmo que não seja difícil, hoje não mais. Oi. Subir aqui? Ah, meu Deus, eu sou muito estúpido, né? Por que que eu estou desenhando círculos? Era para eu estar desenhando minions. Minion. Eu vou fazer um minion redondo para ficar melhor de... Que como meu minion é... tem aquele problema de... Ué, eu vou consertar o Rect Mode para poder desenhar um minion. Toim, ele acende. Eu vou ajeitar o meu minion. Tudo bem, vai em paz. Eu vou liberar agora, tá certo? Pode colocar. Tudo bem. Vamos fazer a chamada, acho que por hoje já foi. Façam o emoji de vocês
Com esse código da distância, a gente pode fazer um monte de coisas novas. Por exemplo, lembra do nosso jogo de gerar bolinhas na tela? E se eu quisesse colocar as bolinhas que estão dentro de um determinado círculo, de uma cor diferente, agora eu tenho como saber se a bolinha está dentro do círculo? Eu calculo a distância e verifico se é menor do que a soma dos raios. Eu tenho como calcular isso daí. Tá? Então, esse códigozinho novo abre para a gente muitas possibilidades. Eu acho que lá no nosso P5 não tem nada assim, né? Que xcode fup barra P5. Deixa eu ver se tem uma atividade dessa. DVD, ratinho, distância, granulado. Eu não lembro. Não, aqui não é o granulado. Limitar precisão. Ah, esse daqui é legal. Você plota as bolinhas na tela, só que você só pinta as que estão dentro do círculo. Tá vendo? Mesma coisa. E aí, para saber se está dentro do círculo, a gente já viu como é que faz. Só que antes eu pedia para fazer a função de calcular a distância, né? Só que tem a função do P5 que já faz isso daqui. Se não tivesse a função do P5, a fórmula seria essa daqui, ó. Eu pego a distância, elevo ao quadrado, depois somo com y ao quadrado e pego a raiz. Isso daqui é o que o dist faz pra gente. Isso daqui é o que o dist faz. Então, vamos fazer a chamada aqui. Já cansei por hoje. Essa.